Esta troca de presidentes da Petrobras não vai resolver em nada a questão do aumento dos combustíveis, mas abala de alguma maneira aquela convicção artificialmente criada, segundo a qual só o mercado é que pode ditar a política de preços e também de exploração do petróleo e das demais fontes energéticas do país. Então, isso significa que um presidente progressista sendo eleito agora, no dia 2 de outubro, poderá, se quiser, mudar muito essa política, porque essa política de preços que foi praticada não só pelo Lula, nem pela Dilma em seus governos, como também pelo Getúlio Vargas e o João Goulart bem lá no passado, porque eram presidentes nacionalistas e que defendiam os interesses nacionais brasileiros e não esses das grandes multinacionais, como a gente está cansado de saber. A gente sabe que tanto os golpes contra o João Goulart, contra o Getúlio foi em 1954, o João Goulart em 1964 e a Dilma em 2016, vieram justamente para implantar esse tipo de política em favor do grande capital e contra os interesses brasileiros, como ficou evidente na questão do pré-sal, na questão dessa que aí chamam de teto de gasto, não é? Que protegem os credores da nossa dívida, principalmente. A leiloagem das principais empresas vinculadas à Petrobras, como a BR Distribuidora. E agora, mais recentemente, esse escândalo que houve da venda dessa fábrica de fertilizantes da Petrobras, não é? No momento em que o Brasil mais precisava de fertilizantes, como está aí essa guerra na Ucrânia a comprovar. E aí venderam a troco de quê? Dizer que não precisava, a Petrobras é um órgão do governo e essa questão dos fertilizantes é justamente a empresa privada. Tá aí. Ficamos totalmente dependentes do exterior. E no caso aqui da Rússia, que produz 85% dos fertilizantes no mundo inteiro. Mas vamos aqui a essa notícia de hoje do Bolsonaro demitindo o general Silva e Luna do comando da Petrobras e indicando Adriano Pires para a presidência da companhia. Agora, quem é o Adriano? O general, a gente sabia que ele foi lá, a mando do Bolsonaro, justamente para tentar uma política de preços mais favorável à população, e parece que o general se empolgou mais, foi com os salários, os altos salários e os grandes dividendos da Petrobras, que foram outro escândalo também, mas que foi devidamente blindado pela mídia. Então vejamos aqui. Para a presidência do Conselho de Administração da estatal, que é outra coisa, a Petrobras, que é a empresa, e tem um Conselho de Administração. Foi indicado o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Os nomes precisam ainda do aval da Assembleia de Acionistas, que está marcada para o dia 13 de abril. Como o governo tem maioria nessa Assembleia, essas nomeações parecem ser pacíficas. Então vejamos aqui. Aqui vem uma matéria do próprio Estadão, uma submanchete, dizendo que o Adriano Pires, que é o novo presidente da Petrobras, criticou o populismo. Populismo aí a gente não, a grande mídia sempre confunde com o João Goulart, com o Getúlio Vargas, com o Lula e com a Dilma. Então ele diz torcer pelo petróleo chegar a $200 o barril, porque segundo ele,
esse petróleo, né, a esse preço, daria muito imposto, os empresários pagariam muito impostos ao Brasil. E o coitado do motorista de Uber, do motorista de transporte, não é? Principalmente aqueles motoristas que levam as cargas pelo Brasil afora. Ninguém pensa neles. Vamos nessa. O presidente Jair Bolsonaro demitiu Joaquim Silva e Luna da presidência da Petrobras. Para o seu lugar, o governo indicou o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBIE, Adriano Pires. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pelo Ministério das Minas e Energia. A decisão foi tomada no mesmo dia em que o ministro da Educação, aí é outro escândalo do governo Bolsonaro, Milton Ribeiro, entregou o cargo ao presidente. Ele é investigado por suspeita de envolvimento com pastores que cobravam propina para intermediar recursos para escolas, como revelou o Estadão, né? Aqui é o presidente da Petrobras, em outra foto mais recente, mas não muito atual. Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. O mandato do atual presidente da Petrobras vai até março de 2023, mas isso não impede a substituição. Com a queda, Luna e Silva, que é o general, deve deixar de ganhar um salário anual em torno de 2,9 milhões de reais, ou seja, 223 mil por mês. O general já vinha também de um cargo altamente bem pago, que é o de presidente da Binacional Itaipu. Então o general vai ter mesmo de vestir o pijama, se ele não já tiver aí o emprego, não é? Nesse chamado mercado, que também paga muito bem, mas não tanto quanto a Petrobras. Então, de acordo com as regras atuais, o presidente da estatal pode receber até 13 salários de bônus, caso todas as metas sejam atingidas. Para a presidência do Conselho de Administração da estatal, o governo Bolsonaro indicou Rodolfo Landim, que também é presidente do Flamengo. Ele ocupará o lugar do almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira, que pediu para sair alegando razões pessoais. Landim é ex-funcionário da Petrobras, onde trabalhou por 26 anos, antes de se juntar ao antigo grupo empresarial de Eike Batista. A União tinha até a última hora, no dia 13 de abril, durante a Assembleia dos Acionistas, para indicar seus nomes para o Conselho de Administração da Petrobras. Como é ela a controladora da estatal, não terá dificuldade em conseguir o número de votos necessários para eleger seus candidatos, independentemente da vontade dos acionistas. Mas vamos ver o pensamento e a militância desse mercadista de primeira grandeza, que é o Adriano Silva, e que quer ter o petróleo a 200 dólares o barril, para que o governo arrecade mais imposto. Vamos a essa matéria do Estadão. Aqui a gente tem a manchete dessa matéria dizendo que Adriano Pires já criticou o populismo e disse que Brasil deveria torcer por petróleo a 200 dólares. Novo presidente da Petrobras tem argumentos que vão na linha oposta do que defende a equipe de Guedes. Pires é a favor de usar dividendos da estatal para criar um fundo de estabilização que proteja o mercado doméstico de grandes flutuações internacionais. Parece que foi esta sugestão do presidente, né, desse centro brasileiro aí, que é o Adriano Pires, que teria sensibilizado o Bolsonaro com esse fundo de estabilização. E, na verdade, isso, por enquanto, é só conversa ou articulações ainda não postas em prática.
Ainda sobre o mercado internacional, Adriano Pires já chegou a defender que o preço do barril fosse cotado no dobro do nível atual, em torno de $100. Hoje já está a 120. É provável que chegue a 200 num prazo não muito longo. A gente deveria torcer para o petróleo ir a $200, porque o petróleo passou a ser uma grande fonte de arrecadação para o Brasil, argumentou o presidente do CBIE há um mês durante uma live. Pelo raciocínio exposto pelo agora novo presidente da Petrobras, o Brasil estaria no mesmo time da Arábia Saudita, um grande produtor e que fez sua riqueza por meio do petróleo. A saída para minimizar para o consumidor os impactos diretos nos preços da gasolina e do botijão de gás, segundo ele, seria separar parte desse aumento de receitas. Aí a gente teria que pegar o dinheiro dessa arrecadação e fazer política pública para enfrentar esses momentos que são momentâneos e são períodos de excepcionalidade. Muito pelo contrário, a gente vendendo a Petrobras, como também defende, não é, o Adriano, novo presidente da Petrobras, o Brasil ficaria totalmente à mercê, na dependência, refém dos preços internacionais, porque não teria como se defender. Ora, a gente vê ali no México, não é? O México, a gente sabe, elegeu um presidente progressista, um presidente popular. E o que é que ele fez? Ele fez justamente isso, reforçou a Petrobras deles, que é a Pemex, né? Petróleo Mexicanos S.A., que é uma estatal e que vinha sendo também ali desmembrada, não é? Pelo grande capital, mas que com a eleição do López Obrador, não é? O presidente mexicano, a política mudou totalmente. E aí ele segurou os preços e construiu 2 novas refinarias, comprou uma outra e mais, reformou toda a política energética do México. Primeiro de tudo, acabando com qualquer tipo de privatização em qualquer setor da administração. E a partir dali, construindo uma política de preços, né, a favor, inclusive em matéria de eletricidade, ou seja, de energia elétrica também, cujas empresas estavam ali ameaçadas de serem vendidas, como acabou acontecendo aqui no Brasil, não é? Foi tudo vendido, né? Essas empresas, a Eletrobras, só resta mesmo a Eletrobras, porque o restante dessas empresas aí estaduais ou regionais ou já foram vendidas ou estão na boca para serem privatizadas. E aí o López Obrador conseguiu uma política de preço realmente consentânea com os interesses dos mexicanos e não com o mercado, com esse chamado, né, esse povo aí que acaba agregando toda essa mídia, esse sistema midiático que faz a cabeça, envenena a cabeça das pessoas. Não obstante, o Obrador continua cada vez mais popular no México justamente por causa das medidas que ele tem adotado em favor do país.